Eu sou Franciele Santos, sou sergipana, daqui de Aracaju, Sergipe. Minha história com o empreendedorismo começou em 2015, quando eu engravidei da minha primeira filha. E aí eu resolvi fazer algumas peças em feltro, lembrancinhas, para dar de lembrança de maternidade. E vi ali uma oportunidade de empreender. Eu tinha acabado de sair da faculdade, então eu não tinha nenhum vínculo empregatício. E aí vi que ali era uma forma de conseguir ganhar dinheiro, mesmo com um bebê pequeno em casa. Hoje, o perfil do ateliê, ele pegou essa forma mais de hoje em 2017, quando eu engravidei da minha segunda filha. E aí eu comecei a fazer peças do enxoval mesmo, de maternidade, manta, roupinha. E aí foi quando o ateliê ele pegou esse formato que é hoje, que é confecção de produtos voltados para bebês, utilitários, e também utilitários para crianças escolares, né, para crianças maiores. Eu nunca tive muito um perfil de empreender, né, eu nunca me vi empreendendo, na verdade, e justamente como eu comentei, por sair da faculdade e não ter nenhum vínculo, eu tive essa necessidade de fazer algo para ter dinheiro, para ajudar nas contas e também para também não ficar só em casa com a criança. E aí eu comecei a empreender na marra, do zero, sem nenhuma instrução, não sabia precificar, não sabia nada. E aí, aos poucos, né, errando muito, vendo muito vídeo também no YouTube, tanto para produção, que eu não sabia costurar, eu aprendi com os vídeos do YouTube. E aí eu comecei a ver esses vídeos, via vídeos também para precificação e tudo mais, só que meu aperfeiçoamento veio depois que eu comecei a fazer cursos no Sebrae. Eu participei do programa do Sebrae delas, e lá foram 6 meses de, assim, imersão em que eu tive muita clareza em relação à gestão, financeiro, todo o contexto de empreender, né? E também muito network. Eu conheci muitas mulheres que tinham a mesma realidade que a minha, realidades diferentes também. E ver a história delas também traz inspiração para a gente trazer para o nosso negócio, né? E 2024, no ano passado, eu fiz o Empretec, que é um programa mais intenso, voltado mesmo para você aprofundar ainda mais no negócio. Então, assim, todo o meu aprendizado e desenvolvimento veio dessa busca por conhecimento, né? Eu nunca tive referência nenhuma que não fosse, assim, buscada depois. O primeiro obstáculo que eu vou falar por mim, né? O que eu enxergo como o primeiro obstáculo seria empreender com a criança mesmo, em casa. Porque assim, muita gente fala, é bom porque você tá ali com a criança e acompanha o crescimento, e realmente. Eu tive a oportunidade de acompanhar a alimentação, o cuidado e de perto. Mas esse também é um obstáculo porque você precisa ter uma dinâmica de conciliar o cuidado com a criança com o seu negócio. E se você não tiver uma organização e padronizar que pela manhã eu vou fazer isso, pela tarde eu vou fazer aquilo, e você não tiver essa organização, você não consegue. Além disso, a gente tem muito preconceito, né? As pessoas acham que quem está em casa não está trabalhando. E aí, isso também é um obstáculo porque nem todo mundo enxerga aquilo ali como um negócio. As pessoas perguntam, mas você trabalha de quê? Por que você não procura um emprego? Por que não faz um concurso? Sendo que isso aqui é o meu trabalho. Apesar de não ser fora de casa, é o meu trabalho, é a minha fonte de renda principal. Eu acho que o principal ponto é persistência, porque diante de toda a minha jornada até aqui, eu fui muito persistente. Então, se eu não tivesse insistido e se eu não insistir todos os dias, talvez eu tivesse desistido. O primeiro obstáculo que surgiu lá atrás, né? São muitos, mas se você não for persistente, se você não for insistente, não adianta. Falta de rede de apoio também seria um obstáculo, porque aqui no meu caso eu empreendo dentro da casa da minha mãe. E aí para mim é uma mão na roda, porque ela está sempre, desde sempre ela esteve comigo. Então, apesar dela ter as demandas dela, ela fazer as coisas dela, ela sempre esteve me apoiando 100%. Então, assim, a rede de apoio, ela é primordial, porque nem todo mundo tem esse privilégio, né? E eu posso dizer que eu realmente sou privilegiada porque eu tenho essa rede de apoio. Na minha rotina eu tento conciliar, né? Ser mãe, ser esposa, ser filha. E aí a gente vai fazendo os malabarismos diários que a gente precisa fazer para se adequar e dar atenção tanto às crianças quanto também
atenção ao negócio que precisa, né? Como eu faço todos os processos aqui por enquanto, então assim, eu tenho que fazer esse malabarismo para conciliar todas as funções. A minha experiência com dinheiro é uma experiência de economia. E aí eu fico com muito medo, por exemplo, de pegar créditos. Às vezes eu fico pensando que talvez seja um caminho para eu não levar tanto tempo. Por exemplo, eu adquiri uma máquina, que é essa máquina maior que eu tenho aqui, e eu fiz um investimento muito alto. Só que aí eu não quis pegar empréstimo por medo de não conseguir pagar, e aí eu comprei no cartão, parcelei. Mas assim, as minhas questões com créditos é o medo de não dar conta, o medo de ficar com juros altos. E aí assim, eu evito, mas eu sei que vai chegar um tempo em que eu vou precisar lançar a mão desse crédito, né, para poder evoluir ainda mais.